Hoje eu vou falar da ferramenta da qualidade que eu mais gosto. Cuidado aí, cara. Calma aí. Não, vamos de novo. Vamos gravar de novo. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar da ferramenta da... Não dá, cara. Não dá, assim não dá, velho. Pô, não dá. Não, vamos... Parou, cara. Assim, olha esse ambiente aqui, cara. Como é que a gente vai gravar desse jeito? Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o foco. Não vamos mais falar daquela ferramenta. Vamos falar de 5S, cara. A gente tem que aplicar uns 5S aqui. Senão a gente não consegue gravar. Olha isso, velho. Aí não dá. Bom, vocês viram aí, devido às condições técnicas, a gente mudou o assunto e hoje a gente vai falar de 5S. A primeira coisa que a gente tem que entender é que 5S e housekeeping não são a mesma coisa. No ambiente sujo, bagunçado, confuso, não dá para trabalhar direito. Então a gente precisa fazer alguma coisa para arrumar essa bagunça toda. E aí que entra os 5S e o housekeeping. O 5S é uma ferramenta que surgiu no Japão, no pós-guerra, foi criada por Ishikawa, o mesmo japonês que gostava do peixe, lembra? E funcionou muito bem no Japão, ajudou a reestruturar o país e ela veio também para o Ocidente. Quando chegou no Ocidente, fizeram algumas adaptações e criaram o housekeeping. Housekeeping e 5S não são a mesma coisa. Vamos ver algumas diferenças. O 5S é uma filosofia de vida, uma filosofia comportamental que visa eliminar desperdício e aumentar a produtividade. Já o housekeeping é uma metodologia para organizar e padronizar ambientes. Os 5S têm foco em pessoas, tem foco em mudança comportamental. O housekeeping tem foco no ambiente, em melhorar o ambiente ao redor. Uma vez aplicado os 5S, ele muda a cultura da região onde ele está sendo aplicado. Então, uma vez que você aplicou, você não precisa reaplicar. Ele funciona sozinho, ele é autoalimentável. Já o housekeeping funciona através de mutirões. De tempo em tempo você faz um mutirão para organizar o ambiente novamente. O 5S é uma metodologia que começa de cima para baixo, ou seja, a alta gestão aplica os 5S no dia a dia e serve de exemplo para os seus funcionários e vai desdobrando isso de cima para baixo. Já o housekeeping não é necessariamente de cima para baixo, ele é de baixo para cima, ou seja, a alta gestão pede que organize o local e ela vai cobrar, ela não precisa dar o exemplo, ela só vai cobrar, eu quero ver isso aqui organizado. E você vai lá e aplica, né? E mostra para sua gestão, olha, foi aplicado. A alta gestão não precisa se comprometer no housekeeping, no 5S sim. As principais barreiras que travam a aplicação do 5S são barreiras culturais, né? O 5S começou no Oriente, no Japão, e para eles, como eles têm uma cultura diferente, é mais fácil aplicar. Você pega, por exemplo, a Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, as Olimpíadas, quando tinha aqueles jogos de futebol ou algum outro jogo, e a torcida japonesa, quando saía, levantava e limpava o local, levava tudo embora. A mídia noticiava como se fosse uma coisa fora do normal. Mas tão natural para o brasileiro que é tomar banho todos os dias, é natural para o japonês manter um local organizado e limpo. Para eles aquilo não é uma coisa assim, vou ser educado porque não estou no meu país. Não, aquilo para eles é natural. É uma disciplina, é uma coisa que desde criança eles aprenderam. Aquilo é o 5S aplicado na prática. Ou seja, quando você vai aplicar os 5S numa empresa ocidental, a barreira é cultural. A gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Agora, o housekeeping não. A barreira do housekeeping é financeira. São os investimentos que você tem que fazer para aplicar o housekeeping. Por exemplo, aquisição de armários, aquisição de latas de lixo, cada uma com uma cor, um quadro de ferramentas, enfim, existe um investimento que tem que ser feito para implementar o housekeeping. Quando você compara o housekeeping com o 5S, você vê que o 5S é uma coisa cultural, uma filosofia de vida, uma filosofia comportamental. O housekeeping é uma adaptação para o Ocidente. Por quê? Porque as pessoas tiveram dificuldades em implementar os 5S no Ocidente. Muitas corporações dizem, eu aplico os 5S. E quando você vai analisar, você vê que não é 5S, é housekeeping, né? Um exemplo, muitas empresas fazem auditoria de 5S. Como que você vai auditar uma filosofia? Se você precisa auditar, é porque de vez em quando sai fora do eixo. Se sai fora do eixo, não é 5S, é housekeeping. O 5S é cultural.
As pessoas, a partir do momento que ela aplica o primeiro S, ela vai para o segundo, não precisa mais voltar para o primeiro. Do segundo vai para o terceiro, e assim vai. Uma vez que você aplicou cada um desses 5 S's, ele se torna cultural, de cima para baixo, e ele anda sozinho. Agora o housekeeping não. Quando você aplica, você faz aquele mutirão, e você organiza o local, daqui a um ano está tudo bagunçado de novo. Aí você precisa fazer um outro mutirão. De tempo em tempo faz um mutirão, e vai separando, organizando, limpando. É muito parecido, mas não é igual, é diferente. Então fica ligado, acompanha nossos vídeos aí que a gente vai falar de cada S e também a gente vai falar dos modismos, o 8S, os 10S. Acompanha a Play.